Então, boa noite. Hoje, dia 11/5, nós vamos dar início à nossa aula de PCC e nós vamos falar um pouquinho sobre a apresentação de vocês de sexta-feira e nós já vamos falar mais um pouquinho sobre desenvolvimento e resultados. Algumas pessoas não assistiram à aula presencial. Na aula presencial, eu só não expliquei conclusão e referências, né? O restante a gente passou tudinho. Então, hoje, como tem muita gente ainda com dúvida de desenvolvimento e resultados esperados, hoje a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas primeiro vamos falar da apresentação de vocês. Alguém tem alguma dúvida que quer fazer agora no início da aula, que quer perguntar alguma coisa? Eu vou falar que horário, professora? Lohane, boa pergunta. Eu nem trabalho na Fama dia de sexta, sabe? Eu vou ter que ir lá só para ajudar vocês. Vou perguntar para o Robson e aviso vocês certinho. Eu acho que é 5 da tarde. E aí a Nath falou que tinha algumas pessoas que moravam em outra cidade, que poderiam ficar mais para o final, mas eu vou confirmar que eu também não sei, tá? Se eu não me engano, ele mandou um áudio no grupo falando que era às 5. Acho que é isso mesmo, porque assim, dia de sexta eu trabalho na UEG, não é na Fama. E aí, assim, como ele organizou esse evento e passou que era para vocês estarem fazendo banner e etc, né? Então, eu preciso de ir lá, pelo menos, para acompanhar vocês. Aí, eu vou confirmar certinho e passo, tá bom? Porque me parece que é de 5 às 6h40, que aí vocês vão para o auditório, para o evento, né? Para a palestra que terá, certo? Aí eu vou confirmar e conto para vocês. Camila, você ia perguntar também? Ou é a mesma da Lohane? Não, é outra pergunta. Diga. É questão de, na hora da apresentação, o meu é de dupla. Aí eu e a minha dupla tem que estar dividindo os temas para falar? Vamos já falar disso? Que aí, caso surja alguma dúvida, vocês vão... Pergunta, tá? Vocês podem perguntar. Então, vamos lá. Apresentação de banner, como é? É o mesmo estilo que eu falei para vocês na nossa aula presencial. É a mesma forma que a gente apresenta para a banca. Como é? Vocês vão ver que quando chegarem lá, vão ter ganchos, né? Na parede, ali perto de onde eles colocaram os banquinhos. Ali, quando você entra, tem o Fama Story, né? E tem aquele CRA, que é onde vocês pedem certificados e tal. E ali naquele corredor tem os ganchinhos para colocar os banners. Se vocês estão na faculdade, hoje não, né? Mas se vocês passarem por lá amanhã, vocês vão ver que tá cheio de banner lá do evento da farmácia, né? Que está acontecendo hoje. Então, esse material, vocês já podem chegar e já expor, já colocar no seu lugar, você já pode colocar na parede melhor. Eu não seleciono local, por quê? Porque às vezes você quer ficar lá do lado do seu amigo, às vezes você quer ficar perto dos seus colegas, eu não me imponho com essas coisinhas bobas, não. Tem evento que é por ordem alfabética e tal. Então, vamos fazer assim: chegou, você vai olhar lá o ganchinho, você escolhe, tá bom? O lugar que você queira ficar. Acredito que nós vamos ter uma mudança em uma coisa. Como vocês sabem, eu tô de atestado médico, eu tô com o dedo quebrado, né? Que eu tô de bota. Eu não consigo ficar em pé para ver todos vocês apresentarem a parte escrita. Eu consigo ir lá e ajudar vocês na parte da BNT e falar assim, meninas, para o TCC e tal, vamos colocar essa figura mesmo, não vamos, eu consigo passar em cada um. Possivelmente, gente, deixa eu brigar com a molequinha aqui, por favor. Pronto. Não sei se adiantou, mas possivelmente eu vou pedir auxílio para o professor Neto, para a professora Tati, a Natiele não, porque ela vai estar organizando lá dentro do auditório. Eu acredito ser o João Paulo, o Neto e a Tati, que vão passar nos banners para vocês apresentarem o conteúdo para eles. Porque eu não consigo ficar em 22 banners em pé. O médico me proibiu de ficar com o pé para baixo, eu já vou lá para ajudar vocês referentes a isso.
Então, possivelmente, um ponto quem vai dar sou eu, da parte do banner, da estrutura. Vou explicar para vocês se tiver alguma coisa. Uma coisa importante, a referência bibliográfica, eu não vou avaliar de vocês perderem nota se não tiver certinha, certo? Porque como eu não expliquei para vocês, só dei um modelo, vocês não tiveram essa aula ainda. Então, não tem como eu cobrar o que eu não ensinei, né? Que foi até aí. Tudo bem? Dúvida nisso? Então, vamos dizer que a referência veio sem negrito. Vamos dizer que a referência veio em caixa alta. Você não vai perder, eu vou te mostrar. Meninas, na hora do trabalho escrito, essa parte aqui e tal, eu te mostro para você aprender. Mas vocês não vão perder nota nisso. E aí eu vou mostrar para vocês da parte da BNT, do banner em si. O conteúdo, possivelmente, será o Neto, a Tati, os outros professores do curso que vão parar na frente de vocês e vocês irão apresentar. Eu vou combinar com eles certinho e falo para vocês quem será, se vai ser aleatório, como vai ser. Explico para vocês amanhã, bonitinho, tá? Porque eu realmente não consigo ficar em pé. Hoje eu avaliei 5 banners de manhã do curso de farmácia. Eu tive que ir embora da faculdade, tanto que eu estava sentindo dor no pé. Então, assim, como eu estou de atestado médico, eu levei uma bronca de estar lá em pé, né? Então, eu passo no trabalho de vocês, se preciso, com um banquinho na mão, só nessa parte da ABNT e a parte do trabalho, pode ser os professores do curso, vou estipular para vocês quem vai ser. Só assim, a professora, mas o Neto vai me avaliar e ele é meu orientador? Sim, só que quem vai te dar a nota, quem vai avaliar é quem tiver com ele. Professora, mas a Nath é minha orientadora e ela não vai estar junto? Sim, eles vão olhar somente e dar dicas para vocês para apresentar, entenderam? Essas dicas são aquelas mesmas que eu passei para vocês dia da nossa aula presencial. Vamos lá? Vamos falar delas, como a Camila perguntou? Primeira coisa, quem é individual está mais fácil, né? Quem é individual não precisa de dividir partes. Quem está fazendo de dupla, já divide. Eu vou ficar com a introdução, você vai ficar com objetivo, justificativo e uma parte do referencial. Eu vou ficar com o resultado e vou... Então, dividam igual. Não deixe que uma fale demais. Então, por exemplo, tá a Camila e a Kailane. Se a Camila fala muito, mostra que parece que só ela fez o trabalho. Então, tentem dividir em partes iguais, tá? Dica que eu peço para vocês. Primeira coisa, na hora da apresentação, ninguém com o celular na mão. É muito comum o professor chegar para te avaliar e você tá lendo no celular. Lembrem-se que o banner, ele vai ficar aqui atrás para que você veja os tópicos que estão nele, né? E pelos tópicos que estão nele que vocês vão seguir. Isso vai acontecer também na apresentação do PowerPoint. Vão ter tópicos e vocês vão estar falando de acordo com os tópicos. Tá dando para entender, gente? Estão conseguindo acompanhar? Tá beleza? Se tiver dúvida, para e pergunta. Isabel, tá dando para entender? Tá ok. Beleza? E aí, o que acontece? Quando vocês estiverem apresentando, vocês têm alguns alunos que colocaram muito texto, não colocaram tópicos, né? Como o modelo que eu mandei para vocês também não era tudo em tópico, mas teve aluno que colocou textão. Um pedido, evitem ler o parágrafo inteiro que está lá, porque senão você vai ler tudo. E quando você lê tudo, você se perde. Quando é tópico, você consegue ler e explicar, né? Quando eu tenho um texto grande, primeira coisa que meus olhos vão fazer é tentar ler aquele texto. Então, estudem, não estudem somente o que está no banner para apresentar. Estude o que você conseguir. Você não tem que falar somente o que está naquele tópico, certo? Então, por exemplo, quando você chegar nos resultados parciais ou resultados esperados, né, tanto faz como você colocou, você pode explicar com as suas palavras, como você pode explicar com citação. Não tem algo assim,
Por exemplo, a Nath orientou que os alunos dela explicassem com as suas palavras. Já, por exemplo, a da Lohane, o dela tem uma citação mostrando os resultados. Então, pode ser resultado parcial, pode ser resultado esperado, sim, tá? Por quê? Porque esse trabalho, ele é algo complementar para vocês, para que vocês já tenham uma primeira aproximação de como é uma apresentação, de como vocês já estão fazendo o trabalho. Diga, Isabel. Eu estou com a dúvida seguinte, eu acho que foi exatamente sobre isso que a senhora falou. Eu montei o PCC, né, já está ok, o Neto já deu o ok dele, só que assim, como eu acho poucas coisas de conteúdo em requisito de apresentação, eu estou estudando por fora para complementar a apresentação. Tem problema? Como assim? Tipo assim, tá no banner, não tá no banner e você quer falar mais? Na verdade, tem que ser. Não só no banner, mas também no trabalho. Igual o meu trabalho, eu não achei muito conteúdo sobre, eu acho que foi o córtex capilar, porque estudos dele são bem ralos. Então, eu estou estudando algumas coisas por fora que eu não consegui adicionar no meu TCC. Na hora da apresentação, tem algum problema falar sobre? Para o banner, não. Para o banner, porque o banner é algo que é restrito. O banner, ele vai caber pouca coisa, né? Tanto que ele não está nem com seus resultados finais, etc. Mas para a apresentação, para a banca, você não pode apresentar dados que não estejam no seu trabalho escrito, certo? Eu não posso, na hora da banca, apresentar algo que os professores não leram no trabalho escrito. Tanto que até uma figura, por exemplo, que você queira colocar na apresentação, eu vou pedir para vocês, quando a gente estiver falando de apresentação, professora, eu gostei daquela figura da massagem com pedras. Eu gostei muito dela. O que eu vou pedir para você? Coloca no escrito também, porque a apresentação não pode ter dados novos. Então, ela só pode ter coisas que estão no trabalho escrito. Para o banner, não. Tá? Para o banner, você pode acrescentar, você pode desenvolver, você pode falar. Mas para a apresentação lá de junho, né? Eu preciso que nessa apresentação tenha o que está no trabalho escrito, entendeu, Isa? Entendi. Certo? Lohane? Professora, tipo, quando eu for apresentar o PCC mesmo, sem ser o banner, eu sempre tenho que falar assim, de acordo com o Amaral, tudo que eu vou falar é assim? Não. Como eu expliquei aquele dia da nossa aula presencial, eu tenho duas formas de apresentar. Uma, onde eu vou falar, de acordo com Silva, em 2020, a estética no Brasil, ela revolucionou, não. Posso fazer isso, os orientadores gostam muito, fica mais rica a apresentação, mas não é obrigatório em si. O que é importante? Que tenha ou na sua fala ou na apresentação. Deixa eu mostrar uma apresentação para vocês, só para vocês terem essa noção. Eu posso estar no slide e não falar. Deixa eu ver aqui a apresentação do orientando meu Alderico. Professor, se tem algum vídeo de alguma apresentação de TCC gravada que você possa mandar para a gente ou dispor no grupo do WhatsApp, alguma coisa assim? Tem. Mas... Tem muitas no YouTube, eu encontrei no YouTube. Mas eu vou chamar vocês para assistir antes da de vocês. Então tá Gente, ótimo. como que era o nome do meu orientando? Era Derico? Alderico? Vocês lembram dele? Ninguém lembra? Nunca nem vi. Menina, era um que fazia aquelas maquiagens do Halloween, que ele era o máximo. Alderico? Agora eu vou chamar ele de apelido. Tchau, da Narata. Vou mostrar para vocês um aqui. Não sei se é a final, porque a gente corrigiu muitas. Mas só para ter uma noção. Então, vocês vão receber um modelinho, né? Estão vendo, gente, minha tela ou não? Tá Sim, bastante. dando pra... Beleza? Então,
vai vir aqui o slide, um modelinho que eu vou entregar para vocês, né? Vai vir o título, aqui o nome de vocês, o nome do orientador, e trabalho de apresentação de curso e tal. Então, quando vocês começarem, vocês vão falar: boa noite, eu sou a aluna Ana Carolina, a outra apresenta, eu sou a Nara Tatal, nossa orientadora, ou somos orientados pela professora Elaine. O trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Estética e Cosmética da Faculdade Metropolitana, vocês podem ler isso aqui se quiserem. O tema do trabalho, o título do trabalho é a aplicação da aromaterapia no tratamento da ansiedade. Colocou aqui, já começou. Esse não é o final das meninas. O que eu ensino vocês para a apresentação? Primeiro, vocês vão montar com um pouquinho mais de texto para começarem a estudar. Quando vocês já vão ficando assim, fera, né? Quando vocês já estão com tudo na ponta da língua, aí vocês vão transformando isso aqui em tópicos, né? Você coloca um pouquinho mais de texto na primeira versão, na segunda você já vai transformando em tópico, fica mais fácil. Essa das meninas aqui não é a versão final, mas só para vocês entenderem. Viram que aqui elas colocaram Rose 1995? Na hora da apresentação que elas estavam fazendo, elas não falavam o Rose 1995. Por quê? Porque ele já estava no slide. Mas, em compensação, eu tenho outros alunos que colocavam. Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro trabalho nesse estilo. Modelo de slide. Modelo de slide. De quem será? Deixa eu tentar achar um modelinho aqui para vocês. Não achei. Só um segundo. Vou pegar um modelinho mais fácil para vocês. Esse aqui é um TCC do Processos Químicos que eu orientei semestre passado, ano passado. Tá aqui, ó. É o mesmo estilo, né? Você pode colocar um fundo e tal, desde que não fique muito carregado. Então, as meninas fizeram já os tópicos, ó, que eu falei para vocês. Propriedade versus benefícios do óleo essencial da melaleuca. O uso dele em cosmético. Ok. Aí teve uma parte que elas estavam muito em dúvida. Eu falei, deixa esse um textinho a mais, que era esse aqui, ó. A história da Bíblia, dos egípcios, dos israelitas. Toda vez que elas falavam, elas não davam conta de apresentar. Aí eu falei, deixa esse parágrafo um pouquinho maior. Se vocês aprenderem mais, vocês tiram. Então, elas montaram, né? Cada um deles. Falaram sobre a localização, sobre o óleo essencial, bonitinho. Importância dele, medicinal. Materiais e métodos, elas colocaram assim, ó. Tipo da pesquisa, fizeram aqui uma forma diferente, um organograma. Resultados de discussão, né? Elas colocaram figuras que já estavam lá, considerações finais e as referências que foram citadas no trabalho. Então, tem várias formas de se fazer o slide, que ele é muito mais fácil, para vocês fazerem. Se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que tem um modelo de slide lá na biblioteca de vocês, que é esse modelo aqui, ó, do HPV. Ele tá lá assim, ó, como um projeto, tá tudo em tópico. Tá vendo aqui que elas colocaram só o Pereira 2009 aqui, ó? Nadal, tal coisa, quem falou de tratamento, quem falou de prevenção, mas elas não falavam na hora da apresentação porque elas tinham muito problema, né? Esse aqui não é a versão final, mas elas fizeram tudo em tópicos, bonitinho, como que foi apresentado, colocou, né, figuras. Então, eu vou passar para vocês várias delas. As apresentações da Fama, do ano de 2020/1, foi quando entrou a pandemia, foram todas via YouTube.
Então, eu tenho algumas sim, mas eu vou selecionar para vocês umas 2 boas, tá? Que tiveram algumas, assim, que o aluno ficou muito nervoso, mas foi online, então, assim, é igual a gente está aqui. Algumas da fama mesmo, tipo assim, filmado do aluno lá não tem, tá certo? Porque é muito grande, demora. E aí eu falo para vocês certinho. Alguma dúvida nisso? Respondi sua pergunta? Esqueci quem perguntou. Gente, conversa comigo. Professora, eu tenho outra dúvida. Diga, Mari. Mari ou Camila? Camila, Camila. é sobre a roupa. A roupa também tem que ser igual como se a gente fosse apresentar o TCC no dia do banner? Gente, roupa é muito pessoal de vocês, mas o que eu peço para vocês? Que vocês tenham bom senso. O que é o bom senso? Referente à roupa, a gente evita, né, roupas curtas, roupas com decote, roupas transparentes. Isso em qualquer momento que seja científico, tá? Então, por exemplo, professora, eu quero fazer um terninho. Vocês não vão gastar com isso. Vocês não vão fazer igual o povo da farmácia que faz 2 terninhos igual para dupla. Não precisa. Mas é um bom senso. O que é o bom senso? Aquele momento você está apresentando o seu trabalho de conclusão de curso. É um momento importante. Então, não precisa de ser de terno, não precisa de você ir com a manga comprida. Mas, se você quer ir de camiseta, pode ir, não tem problema. Desde que você não esteja, por exemplo, com a roupa transparente, desde que você não esteja com a roupa curta, desde que você não esteja, que vocês estejam sociais, certo? Não é um social fino, é um social, entenderam? Não pode ser a roupa do dia a dia, como o exemplo que eu dei para vocês do rapaz que foi de bermuda, chinela havaiana, blusa regata e tinha saído do SESI para apresentar o TCC dele, entendeu? Então, é a questão do bom senso, tá, Camila? Você quer ir de vestido, você quer ir de calça, você quer ir de saia, tanto faz. É só a questão mesmo do bom senso de um esporte fino, de algo assim que não esteja vulgar, tá bom? Mariana? Professora, Diga, na gata. metodologia no banner, eu tenho que colocar referência, porque no trabalho a gente Não coloca cabe. segundo Gil. Não cabe, né? Não vai caber. Quem coube, não tem problema, não. Agora, quem não coube, é um pouquinho mais difícil. Deixa eu mostrar para vocês um aqui. É porque no meu eu não coloquei, eu tava com dúvida. Não, é assim, vai muito no que vai caber, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o da Lohane. Oxi, ou é 880? Por exemplo, o da Lohane, o banner dela foi de texto, não foi de tópico, porque normalmente o da estética ele não vem, né, aqui, mas na apresentação vem. Então, ela já colocou aqui as plantinhas, o tipo aqui, os olhos, né? Objetivo geral específico, justificativa. Materiais e métodos dela quase não coube, porque nesse momento a gente achou mais importante colocar as figuras do que falar mais sobre isso, mas ela vai falar na apresentação. Então, aqui ela só colocou, trata-se da pesquisa bibliográfica descritiva realizada em janeiro tal, mas aí ela vai falar na hora da apresentação. Então, foi melhor colocar mais os resultados parciais nesse caso. Teve gente que seguiu o que a Nath explicou, teve gente que seguiu o que o Netinho explicou. Você quer que... Deu para ver, Mariana? Eu não sei se você falou isso agora ou se foi antes. Conseguiram ver o banner que eu estava mostrando? Não? Ai, menina, e eu tô aqui mostrando tudo. Era? Eu tinha tirado, né? Vê se agora dá. Agora foi. Foi? Deu, professora, agora apareceu o meu. Esse aqui é o da Lohane, né? Então, por exemplo, aqui, se eu baixar, vai ficar melhor para vocês enxergarem. Deixa eu mostrar para vocês. Então, o banner da Lohane, a gente preferiu, a gente optou mais pelas figuras que falavam sobre alguns determinados pontos do que o texto em si, mas ela na apresentação ela vai colocar.
Então, aqui a introdução, ela colocou só 2 parágrafos, né? Mostrou os óleos essenciais que ela queria aqui, mostrou os objetivos e a justificativa. Na justificativa, ela já colocou aqui o que liga, né? A ansiedade, a depressão e tal. Aí, no referencial teórico, ela já falou da ansiedade e dos óleos essenciais. E aqui ela já colocou 2 figuras que ela desenvolve o trabalho dela todinho só com essas figuras. E os resultados que a gente já tem, que o trabalho da Lohane já está pronto, né? E as referências aqui, a minha versão aqui está faltando umas 3 referências, mas a que a Lohane imprimiu tem as referências todas aqui. Entendeu? Alguém quer perguntar? Não, professora, eu coloquei pouquinha figura. Vocês lembram que eu falei para vocês que podiam colocar figura, como não podia colocar, né? Então, assim, é importante vocês seguirem o que o orientador de vocês falou. No modelo que eu mandei para vocês, tinha figura. Às vezes, uma figura, igual é o caso dessa figura aqui, ó, da Lohane. Deixa eu tentar aumentar aqui. O caso dessa figura aqui dela, ó, dá para ela explicar metade das coisas dela está nessa figura. Por exemplo, para a ansiedade, quais são os principais óleos? Para o medo, para a irritabilidade. Então, aqui ela tem quase tudo que ela precisa em uma figura. Então, a figura para ela foi melhor naquele momento. Agora, se o seu orientador falou que não precisava, não tem problema, vocês vão seguir o que ele falou, né? Porque a Lohane é minha orientanda. Então, a gente preferiu colocar. Mas seu orientador pode ter pedido para você não fazer com figura, né? A figura, ela ajuda. Vocês entenderam? Ela vai ajudar você a olhar e ver aquilo ali, você já lembrar, ou se você fizer qualquer coisa. Eu escrevi lá no grupo para vocês. No modelo eu coloquei também, mas se você não colocou, não tem problema. Tá certo? Deu para entender? Não, eu coloquei uma figura só, com 5 imagens nela, mas o tanto que tá no banner da Lohane, eu fiquei até com medo. Não tem problema não. Na Mas verdade, não é regra, não, Camila. na verdade é porque a Lohane preferiu colocar, em vez de texto, ela achou essa figura que falava tudo que está nos textos. Então, ajuda. Até na apresentação do slide Dia da Banca, vai ajudar. Então, vocês podem buscar figuras, né? Por exemplo, da Mariana. O dela é sobre ética profissional. Então, às vezes, se ela colocar aqui, ó, ética profissional na estética, né? É isso, Mari? Abre o áudio aí. Sim, professora. Estética, né? Um exemplo. Na hora que ela colocou... Se a senhora puder abrir o meu trabalho, eu mandei para a senhora no WhatsApp para dar uma olhadinha se ficou bom. porque eu coloquei umas 3 figuras lá. O celular tá sem bateria agora, mas a gente olha, ó. Quando ela abre aqui, ela não vê tanta figura. Então, o que ela pode fazer? O que ela pode levar à ética? Então, precisa de ser na estética? Vamos ver se a gente coloca ética profissional. Agora, aqui eu já tenho algumas figuras que podem me ajudar. Então, por exemplo, ela pode colocar sobre a ética numa empresa, ela pode... Vamos pensar, qual que é o maior problema da ética numa clínica? É a fofoca? Vocês acham que é? Fofoca, um exemplo. Então, por exemplo, você pode pôr uma figura dessa aqui e falar, tá vendo aqui que ela tá fazendo a unha de alguém, tá fazendo alguma coisa? Então, você pode colocar uma figura sobre isso e desenvolver um textinho pequenininho sobre isso. Ah, não, mas não é fofoca, não. É ética e informação pessoal. Aí eu vou olhar aqui se apareceu alguma coisa legal que eu possa utilizar. Ah, não, eu achei que informação do cliente. Então, aqui eu já posso usar
algo sobre, né, sobre a conduta, sobre uma pessoa falar da outra. Então, eu não necessariamente eu preciso de achar que seja ética e estética, mas você pode levar. Então, ali, falta de ética na realização dos procedimentos. Então, seria um procedimento ruim, Mari? Seria um procedimento... Sim, aqueles... Os procedimentos que, na verdade, o profissional faz pensando só no lucro, a questão dos procedimentos exagerados, feitos de forma que pode levar à morte ou alguma intercorrência ou algo do tipo. Certo. Então, por exemplo, ética e qualidade no atendimento. Então, quando vocês colocam alguma coisa, vocês começam a fazer esse joguinho de conversa, sabe? Do atendimento. Vocês podem pegar aqui atendimento clínico. Atendimento em estética, um exemplo. Na hora que você colocou isso aqui, aí você pode desenvolver em cima disso aqui. Você pegou uma parte aqui de uma massagem que ela está fazendo e falar do profissional que não realiza direito. Você pode colocar aqui essa mulher, por exemplo, aqui com um produto na mão e falar que tem clínica que gosta de vender produto e não faz tal coisa. Então, não é difícil, só que você tem que começar a pesquisar. É muito mais dessa pesquisa, entenderam? Alguma dúvida quanto a isso? Professora, mas meu banner está pronto. Não tem problema. Tudo essas dicas da agora pode vir para a apresentação lá do slide, do PowerPoint. Lembrando que se eu coloco no PowerPoint é porque é importante, então coloco no escrito também. Tá beleza? Alguma dúvida ainda? Professora, Oi. Diga, Jo. se por um acaso eu coloquei, digamos, 2 referências na minha metodologia. Metodologia? Não, no meu referencial teórico. Certo. E aí, digamos que eu venha mudar ele no meu TCC. Tipo, eu coloquei no banner de uma forma, e aí, só que no meu TCC, eu acabei que mudei ele. Eu não coloquei os referencial teórico daquela forma. Eu achei que não ficou legal, então aquele segundo tópico do meu banner, eu substituí ele por um outro no TCC. Tem algum problema? Não tem problema. Deixa eu explicar para vocês o porquê que não vai ter problema. Porque esse evento, né, foi um evento instituído pela coordenação. Não é um evento, assim, que é de organização do TCC em si que eu faço. Então, o que eu expliquei para vocês é o que a gente permanece. Então, assim, a apresentação de vocês do banner é algo que vocês estão tendo um contato com a apresentação, é algo que tem um valor de um ponto da parte escrita, o valor de um ponto na apresentação, mas ele não vai influenciar no trabalho da banca. Porque o trabalho da banca, vocês ainda têm aí 17 dias para mexer nele, poder mudar as referências, poder mudar as figuras, poder mudar até o objetivo. Se você quiser mudar, você vai mudar. Não necessariamente o que você está apresentando no banner agora, ele tem que estar na apresentação final, entendeu, Jo? Entendi sim, professora. Obrigada. Tá? Então, assim, não se preocupem com isso. Não quer dizer que vocês vão chegar lá e, nossa senhora, que a professora é ruim demais, que ela olhou e tal. Vai ser mais para ajudar vocês, se tiver erros, do que ser alguma coisa punitiva, tá? Professora. Então, por exemplo, o Netinho vai chegar lá e vai pedir para vocês apresentarem. Você tá com chiclete na boca mascando. Então, o Netinho pode virar para você e falar assim: ô, Jô, na apresentação do dia da banca, evita estar com chiclete na boca, evita estar com o celular na mão. Então, são dicas para vocês, ou então, assim, estuda mais essa parte, você não está segura quando você fala sobre isso. Então, vão ser dicas que vão vir para vocês, tá certo? Diga, Isa. Já aproveitando a pergunta da Jo, a senhora tem algum ponto inicial de onde a gente possa começar a estudar para essa apresentação? Porque, assim, eu separei algumas perguntas que eu penso que os orientadores vão fazer.
mas eu não sei se está certo a forma que eu estou estudando. Na verdade, Isabel, por enquanto não mexe com a apresentação de slide, não, de banco. Não, é a apresentação de sexta mesmo. Eu estava separando algumas perguntas para eu conseguir focar mais ou menos onde eu preciso estudar. Na verdade, você vai apresentar o que está no seu banner, você entendeu? Qual que é a pergunta que normalmente se faz? Qual que é seus objetivos? Que se você apresentou ele no início, não vai ter essa pergunta. Pode falar, Isabel, qual seria a justificativa do porquê que você escolheu esse tema? O neto te pergunta. Aí você vai falar para ele assim, não, eu já trabalho com a parte capilar há mais tempo, e a partir das aulas sobre capilar eu me interessei e tal. Lá você vai poder explicar, certo? Na banca você não vai falar eu me interessei, você vai falar assim, a partir desse conteúdo que é muito interessante e tal. Mas no banner você vai estar conversando com seus professores. Evitem falar eu, né? Evitem puxar a primeira pessoa já para treinar para a banca. Então, fala, esse trabalho foi escolhido porque a temática é muito importante, para o esteticista isso é de grande valia, ser aprendido agora. Então, assim, tentem aproveitar esse momento como um treinamento para a banca final, né? Então, pode acontecer da apresentação ter sido boa e os professores praticamente não perguntarem nada, só parabenizar e dar dica. Isso acontece. Normalmente, quando que vem perguntas? Quando não ficou clara a apresentação. Lembra que eu expliquei na nossa aula presencial? Pode acontecer de você sentar na cadeira no dia da apresentação e vir só elogios e uma dica ou outra para melhorar a parte que você vai entregar final. Agora, por exemplo, vamos dar o exemplo que a Simone apresentou muito bem e a Mariana, que é a dupla dela, não apresentou tão bem. Gaguejou, estava mais nervosa, não falou tanto. Então, normalmente a banca faz a pergunta para a Mariana, sem a Simone responder, para que a Mariana ganhe nota nas respostas e fique claro que ela entendeu sobre o trabalho. E as duas teriam uma nota parecida, para que não seja injusto, porque o nervosismo todo mundo tem. Vocês vão ver, vocês vão estar em pé lá perto do banner, com a mão suando, o pé suando. Não vão de salto, porque vocês vão ficar em pé, dói o pé. Então, evitem. Não precisa de ir na beca desse jeito, né? Sapatão de salto, sandalhona. Porque você vai ficar em pé, no final você está descalço, esperando alguém passar para avaliar seu trabalho. Então, assim, se os dois estudarem e apresentar um conteúdo mais completinho, não precisa de perguntas. Talvez eles façam para quem falou menos, entendeu, Isabel? Podem não fazer nenhuma pergunta. Vai depender muito da pessoa. Se fosse a Keliane avaliando o trabalho de vocês, a primeira pergunta que ela faria era: por que você escolheu esse tema? Né? E a segunda pergunta que ela faria é qual é a importância que você acha desse trabalho? O que você espera encontrar nesse resultado? Isso é a pergunta da Keliane, um exemplo. Né? Isso sempre, mesmo você tendo apresentado muito bem ou não, porque é a base do seu trabalho, que é o que você vai apresentar. Certo? Dúvida até aqui? Tá beleza? Então, sobre o banner, vocês, na hora que o Neto e a Tati parou na frente de vocês, ou outro professor, ele vai falar assim, oi, né? Pode começar a apresentar no seu tempo e tal. Aí vocês vão iniciar. Primeira coisa, independente se eles conhecem vocês, primeira coisa que você vai falar é seu nome, vai se apresentar, tá certo? Porque é uma apresentação formal. Então, você vai falar, meu nome é Lohane, este trabalho é intitulado Aromaterapia, nananana, sob a orientação da professora Elaine. E já inicia a introdução, já vai fazendo e tal. Eles podem até te ajudar na apresentação, na metade, alguma coisinha que você esqueceu, ou eles esperam você apresentar tudinho para falar, vai depender muito do professor que vem. Eu gosto de esperar você apresentar tudo para eu não te atrapalhar. Tipo assim, eu entrei no meio e você tirou seu raciocínio. Então, primeiro eu espero vocês falarem tudo e depois eu te ajudo. Mas
depende do professor, né? E aí vocês vão ter essa oportunidade de estar demonstrando aí sobre o trabalho de vocês. Alguma dúvida sobre o banner? Não, banner não. Tá, beleza? Aí, assim... Professora, eu esqueci Oi, de Lohane. perguntar. Tem algum tempo para essa apresentação? Não tem assim um tempo estipulado, mas, por exemplo, tem gente que fala em 2 minutos, tem gente que fala em 30 minutos. Em 2 minutos, você não consegue apresentar seu banner todo. Para a banca do final, é 15 minutos, certo? Então, tentem falar pelo menos 5 minutos no seu banner agora, porque está faltando só um resultados. Que aí você já vai ter uma noção de como é a sua apresentação. Se você fala tudo correndo em 2 minutos, talvez você não entendeu sobre o tema e você só decorou. Então, assim, não tem um tempo estipulado. Você tem que falar sobre o seu trabalho, sobre todos aqueles tópicos pedidos. Entendeu? Certo? E aí, pessoal, sobre a apresentação, então, eu só vou confirmar com vocês que horas que vocês estarão lá. Para as meninas que são de outras cidades, que vão chegar depois, eu vou pedir para vocês me avisarem no privado, só me falar quem é que vai chegar depois, só para eu tentar ver como que a gente vai fazer, tá certo? Porque eu não trabalho na Fama na sexta, então, assim, eu vou passar nos banners, vou olhar e vou trabalhar em outra instituição. E aí, assim, dependendo do horário que você chegar, eu não estou lá mais. Então, a gente combinar certinho, tá? Para eu ajudar vocês. Diga, Simone. Foi enviado um áudio no grupo geral falando sobre esse horário, essas coisas aí, essas dúvidas delas. Tá lá no grupo geral. Então, gente, dá uma escutadinha lá no grupo geral, tá? Por favor. E aí, assim, hoje, eu pedi um feedback de vocês, a metade da turma me deu, foi bem interessante, assim, relacionado a isso. Alguns alunos, né, que são os mesmos que quase não conversam durante a aula e também, assim, não participaram da aula presencial. Hoje também aqui a gente tem 15 alunos, na verdade são quase 30, né? E uma dúvida que surgiu foi a função minha com vocês. Então, só para a gente falar, mais uma vez, minha função com vocês é ensinar o que é o tópico, por exemplo, de resultado e discussão, que é o mesmo que desenvolvimento. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer. Eu ensino para vocês e mostro um exemplo para ajudar vocês. Mas quem corrige o trabalho de vocês é o seu orientador. Não posso entrar na orientação dele. O que eu posso te ensinar? A referência que vocês vão colocar, a forma com que vão colocar, o ano que fizeram, porque é da ABNT. Então, assim, a maior parte das disciplinas de TCC não tem aula, se entrega um modelo para o aluno. Quando chega na véspera das datas, se passa no plágio, se tem plágio, o aluno nem vai para a banca. Se não tem plágio, isso é apresentado. Então, para auxiliar vocês, vocês têm aulas semanais. A Fama, em todos os cursos, tem aulas semanais. Eu tenho 16 turmas de TCC. Então, assim, eu ensino vocês a fazer, mas a parte metodológica, porque muitos de vocês têm muita dúvida, certo? Mas a parte da correção textual é com seu orientador, porque senão a gente entra um na função do outro. E essa parte de formatação sempre vai ser comigo. Então, muitas vezes, o professor vai falar, pergunta para a Elaine essa parte, né? Que é uma citação. Agora sim, a forma de colocar, certo? Agora, se o seu professor, por exemplo, falar assim, pode colocar essa. Aí eu falo para você, tá muito antiga. Por quê? Porque é aconselhado não colocar, mas se só tem aquela e se seu orientador pediu para colocar, vocês vão colocar aquela. Porque na hora que alguém questionar, quem vai estar lá na banca vai ser ele. Aí ele vai virar para a banca e vai falar, gente, fui eu que pedi para ela colocar essa citação porque não encontrou outra. Então, é dessa forma, tá? Para quem ainda tinha dúvida de como é esse processo.
E esses problemas com orientadores, algumas pessoas relatando, vocês têm que conversar com eles referente à correção, vocês têm que conversar com eles, certo? Porque tem coisas que eu não consigo ajudá-los, porque a minha função eu estou fazendo, tá certo? E aí, pessoal, eu sei que vocês têm algumas pessoas que têm aula agora, né? 2020. Mas só para vocês entenderem, resultado de discussão é o mesmo que desenvolvimento. Lá no dia da nossa aula presencial, eu dei para vocês o exemplo do dificuldades encontradas pelos alunos durante o ensino remoto da pandemia. Vocês lembram que eu coloquei no quadro grandão? E aí eu mostrei para vocês. Referencial teórico, a gente tinha colocado um tópico lá, pandemia, Covid, isolamento social, eu acho que era esses. E ensino remoto. A gente não juntou sobre ensino remoto e pandemia, a gente só falou os tópicos no referencial teórico. O que tem que vir no meu resultado de discussão? A resposta do meu objetivo. Se o meu objetivo é mostrar a dificuldade do aluno do ensino durante a pandemia, então lá no meu resultados eu vou colocar sobre a dificuldade do aluno no ensino remoto durante a pandemia. Já que você já citou o que é isolamento, o que é ensino remoto, as outras coisas no referencial teórico. Agora eu vou buscar os autores que me dão os resultados disso. Então vai vir um autor lá, o Silva, em 2020, vai vir falando que a maior dificuldade é porque muitos não tinham internet. Outro vai falar que muitos não tinham computador. E aí por diante. Então, resultado e discussão, eu estou respondendo os meus objetivos. Certo? Referencial, eu só estava explicando os tópicos. Então, professora, tem que ser em tópico? Não, é assim. Eu, Elaine, acho mais fácil escrever o meus resultados em tópicos. Eu acho, eu, escritora. Porque eu coloco um primeiro tópico, desenvolvo tudo sobre ele, um segundo tópico, desenvolvo tudo. Mas tem orientador que prefere texto corrido. Então, o que eu faço? Eu escrevi em tópico, vou lá e apago o tópico e mando para o meu orientador como texto corrido. Eu só coloco o tópico para me ajudar a escrever, né? Então, resultado de discussão, eu estou respondendo os meus objetivos. O objetivo, por exemplo, da Lohane aqui, ó. Demonstrar por meio da revisão os benefícios da aromaterapia para auxiliar no tratamento de um paciente com ansiedade. Beleza. Ela vai iniciar falando sobre as formas de uso da aromaterapia na ansiedade. Então, ela vai falar sobre os principais óleos essenciais utilizados para ansiedade. Aí, aqui, ó, enfatizar os aspectos da ansiedade. Então, ela vai falar um pouquinho sobre o que gera a ansiedade e citar os principais óleos. Então, ela vai colocar uma fotinha lá do gerânio, falar sobre ele, vai colocar uma fotinha lá de outra planta, né? E vai falar sobre ele. Então, eu vou falar deles somente da ansiedade com óleo no meu resultados. Mas na referência ela explicou o que é aromaterapia, o histórico. No meu referencial ela explicou o que é óleo essencial. Lá ela explicou o que é a ansiedade. Onde ela vai falar da ansiedade, o óleo essencial e a aromaterapia nos resultados. Alguém ia fazer uma pergunta? Kailane? Só para saber sobre o referencial teórico, se tem uma quantidade mínima de tópicos. Normalmente, Kailane, não se faz referencial teórico com 2 tópicos ou um tópico, porque fica pobre. Normalmente se faz de 3 para cima. Mas vai muito do orientador. Por exemplo, o da Lohane, eu pedi para ela 5 tópicos. Né? Pode ser que o seu pediu 2. Isso vai diminuir seu trabalho? Não. Não. Tá? Na verdade, ele nem pediu, eu que montei sozinha. Aí falei para ele, ele só concordou. Você montou só 2? Eu fiz 4. Aí tá ótimo, 4 tá
Muito bom, achei que você tinha feito 2. Mas então, assim, você pode ir colocando. Pera aí um pouquinho, gente. Camila, pergunta. Quantos parágrafos, mais ou menos, tem que ter no desenvolvimento? Vou responder aquela coisa que eu respondi no primeiro dia de aula, sobre parágrafo e quantidade de página, só para vocês lembrarem. Não tem como eu falar para vocês sobre uma quantidade de parágrafo e uma quantidade de páginas. Eu posso falar somente da quantidade mínima, né? Que é no mínimo 15 páginas. Um exemplo. Deixa eu falar para vocês o porquê. Pode acontecer, Camila, de no seu desenvolvimento você ter escrito lá 100 linhas e dessas 100 linhas não tá nada legal. E pode acontecer de você ter feito 15 linhas e ela tá bem escrita e falando o que precisava de falar. Então, vai depender da leitura que seu orientador fizer e ele que vai falar para você assim, tá bom, tá faltando, não está faltando, né? Então, vai muito do trabalho da escrita. Tem gente que escreve 4 páginas de referencial teórico, bem escrita, os 4 tópicos. E tem gente que escreve 30 páginas, enrolou e não falou nada. Então, não tem como falar sobre página e linha no TCC, tá? Porque se eu falar para você, tem que ter 10 linhas, você não vai dar conta de escrever as 10. Ou vai dar 20 ou vai dar 8. Entendeu? Então, vai muito do seu conteúdo, tá certo? E aí vai encaminhando o seu orientador, vai para ele já ir dando uma olhada no texto, para ele falar que tá legal, para ele falar que tá faltando, já vai estar mandando para ele, tá bom? Aí a data de entrega era para hoje, né, do desenvolvimento. A gente Não. pode entregar semana que vem? Na verdade, não consigo abrir a plataforma agora, senão vai cair aqui. Vocês que já fizeram o desenvolvimento em si, os resultados em si, quem já fez, posta. Quem não conseguiu escrever, vocês vão ter aí pelo menos até terça. Por que até terça, gente? O evento é sexta. Vocês têm 17 dias. Se vocês não iniciarem, lembra que não é o desenvolvimento completo hoje, é um desenvolvimento ou resultado parcial. Então, coloquem o que vocês já têm. Para o dia correto de postagem, vocês têm que ter o trabalho já completo, que está perto. Vocês têm aí 20 dias, né, para entregar. Então, assim, podem colocar o que vocês já têm. Mas para as próximas postagens, como é aquela do dia 28 ou 29, tem que já estar o trabalho completo. Essas parciais eu posso até não cobrar caso esteja inteira, mas nessa última não tem como não cobrar, porque eu tenho que passar no programa do plágios. Senão, vamos dizer que seu trabalho está com 70% de plágio e você foi para a banca, chegou lá, na hora da banca fala, ó, seu trabalho está plagiado, você não vai poder apresentar. Então, eu não deixo isso acontecer com vocês. Né? Para isso, eu tenho que passar no programa. Às vezes, ele demora uns 5 dias para rodar, porque eles acham tudo. E aí, eu te mando de volta o resultado. Vocês vão olhar onde deu vermelho, onde deu roxo, vem as corzinhas, e vocês vão mudar os sinônimos daquelas palavras para colocar. Bruna, tá aberto ainda, tá? Eu já tá, tipo assim, quase pronto. Se eu já quiser te mandar, eu posso te mandar, pra você já verificando? Espera seu professor corrigir, ele já corrigiu? Ele vai corrigir só alguns erros de ortografia. Porque qual é a parte que eu preciso que eu vou corrigir de vocês? É quando vocês formatarem, depois do plágio. Aí vocês vão estar online comigo aqui, né? Ou na faculdade, individualmente. E eu vou olhar esse trabalho de vocês para ajudá-los. Não é minha função colocar na BNT para vocês. Mas eu posso olhar e falar assim, olha, você tem que dar uma arrumada na citação referente a tal coisa, né? Aí eu consigo ajudá-los nisso. Mas, para isso, seu orientador tem que ter corrigido, tá certo?
Porque eu não vou poder falar do texto com vocês, senão a gente vai ter 2 conversas e aí vocês vão ficar doidos, porque vai ter divergência. Isso já acontece na ABNT, quando, por exemplo, um professor não tem o conhecimento da ABNT e fala uma coisa diferente do que eu estou ensinando para vocês na aula, certo? Isso já faz vocês confundirem. Então, a gente não vai fazer isso nessas fases, porque senão vocês vão ficar doidos. O que acontece? Eu ensino da forma correta, mas talvez ele não tenha um conhecimento para aquela legislação, porque a BNT ela muda todo semestre, de ano em ano, a BNT 2002, 2008, 2012, todas essas eu ensino para vocês. Então, às vezes, seu professor fala assim, não deixa. É bom ele falar isso, porque na banca ele vai falar, fui eu que pedi para fazer desse jeito, mesmo que seja algo diferente do que eu te passei, entenderam? Diga, Jô. Professora, eu continuo com uma dúvida em questão da referência das imagens. Um dia eu perguntei, você pediu para eu olhar lá no modelo. Eu olhei no modelo, aí tinha lá a fonte, tal, tal. Só que o que acontece? Digamos que eu pego uma imagem lá do Google normal. Posso, Certo. não posso? Vamos pegar uma? Isso, peguei uma lá. Eu clico nela lá do lado Gente, eu direito. sei que a aula já acabou, né? Faz 10 minutos. Se alguém tiver aula e precisar de sair, aqui, ó. A Jo gostou dessa foto aqui. Momento estético, certo? Sim, Entrei nela. Eu vou correto. lá no site onde está essa foto. Vamos ver quem é a pessoa que escreveu, quem é o dono desse site. Normalmente, ele está Eu não consegui ver onde você entrou. na figura. Só na figura mesmo, normal. Cliquei na figura e entrei no site que está essa figura, certo? Ah, Cliquei nela. Vou tentar achar o nome. Aqui tem, ó. Isabel Piatti. Então, qual é a citação? Piatti. E vamos ver se tem o ano que ela publicou. Desci, ela publicou em 2018. Isabel Piatti em 2018. Eu posso citar ela ali. Professora, mas eu coloquei só o link. Dependendo de só o link, não tem problema. Por exemplo, hoje, eu não sei se foi a Giovana, não me lembro mais quem foi, que colocou um lá que era da UFRJ. Então, você pode colocar sobre ele. Todo site, gente, tem data. Não tem um site que não tenha data de publicação, tá? Nem que você entre aqui no Quem Sou Eu e verifique. Ou que você entre aqui no Contato e verifique. Então, todas elas têm, tá? Ok? então, toda figura, além de ter a referência, tem que ter a data. Na verdade, você vai colocar a data que eu falo é citação, né? Ah, Certo? Citação, vocês lembram que é sempre o autor e o ano, sim. certo? Eu Então, pensei assim, que, no caso, para figura, só precisava no caso, do autor. certo. Então, Citação. as minhas eu coloquei elas de forma errada, então vou ter que estar fazendo elas Não, vamos novamente. dar um Eu não exemplo, coloquei, um sim. outro exemplo, Josélia. Tem pessoas que colocaram link. Em vez de colocar a citação, colocou somente o link. Vou dar um exemplo aqui desse slide aqui. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui não, porque o curso é diferente. Mas, por exemplo, fonte, colocou aqui só o link, ó, blog da medicina. Para quem fez isso, não está errado aqui nesse momento, certo? Porque é um banner. Para quem fez isso, não tem problema. Para a apresentação final, tentem achar o nome do autor e o ano. Tudo bem? Se não conseguiu, deixa o link. É melhor do que deixar sem. Mas, por exemplo, você vai perder nota porque você não colocou o nome? Não. Mas no modelinho que eu passei para vocês, tinha o nome do autor e data. Já para vocês já pensarem, tá? No trabalho final de vocês. Então, ou vocês deixam o link para que a pessoa confira de onde tirou e tem o direito autoral dela, ou vocês já vão colocar o nome do autor e o ano, tá certo? Com a referência dele em si. Então, para vocês, nessa apresentação do banner, é uma forma de vocês
começarem a pensar lá na apresentação final. Na apresentação final, aí sim, tentem colocar o nome do autor e o ano, se não tem, coloca o link, tá certo? Desde que vocês não esqueçam na apresentação final de vocês, colocou aqui Domingos e Braga, lá na referência, isso lá no slide, tá? Tem que ter Domingos e Braga, tá certo? Pode colocar os dois, deve. Na verdade, eu não sei se coube, né, Giovana? Tem que ver se cabe. Certo? Kailane, você quer perguntar? Professora, se a citação for no início do parágrafo, só o ano precisa estar em parênteses, né? Isso. Ou o nome da pessoa também? Não. Nome da pessoa dentro do parêntese, caixa alta, é somente se for no final da frase. Igual aqui, ó. Como a gente aprendeu naquele é preciso amar as pessoas, lembram? Ó. Se está no final da frase, caixa alta dentro do parênteses. Se estiver inserido na frase, eu acho que não tem nenhum, né? Deixa eu ver. Não tem aqui não, mas vamos dar o exemplo aqui. Eu quero colocar esse Costa aqui. Eu vou colocar assim, ó. Segundo Costa 2002. Há uma busca, nananana. Se ele está inserido no texto, segundo Costa 2002, o Costa não é caixa alta. Se ele estiver no final de frases, eu coloco ele caixa alta. Eu expliquei para vocês lá no grupo semana passada, para vocês prestarem atenção nessa parte. Deu para entender? Quem perguntou? Deu, assim. Deu? Jô, você quer perguntar ainda? Não, eu estou tentando ver se eu consigo entender aqui. Estou buscando umas imagens aqui para ver se eu consigo entender a forma com que você disse. Igual, por exemplo, busca aí para mim, professora, se tiver como, se não for demais, a imagem Vênus de. Deixa eu ver se eu consigo falar esse nome. Windlerdorf. Sim? Deixa eu ver aqui. É com W. WINDOF, aliás. Eita, já foi. Peraí. LLE? Peraí. LLE, aí NDORF. Aí antes dele tem Vênus, ou depois também. Isso, desse jeito aí, Vênus. Acho que desse jeito aí, isso, vai aparecer. Sim. Isso, é essa imagem. Certo. Aqui você já tem, ó. Revista Galileu, por exemplo. Entrou nela. Entrou no site. Certo? Na hora que você entrou aqui no site, já tá falando aqui. Revista Galileu, ano de 2022. Entendi. Não, agora eu entendi. Você vai pôr Galileu 2022. Vamos dizer que você não achou o nome da revista, mas você pode achar o nome do escritor da revista aqui no final. Eu estou aqui no Assine já, mas tem o nome dele na barrinha lá de baixo. Certo? Tá. Você pode pegar nele ou pode pegar aqui, ó, aqui de ladinho. Só que como eu não sou assinado, eu não tenho assinatura, ele não vai deixar eu ver. Certo? Entendi. Igual aqui no meu aparece uns assim, olhardigital.com.br. Tipo, no caso aqui já é, no caso, o link, né? Mas aí, assim, se você não achar, deixa por enquanto. Depois seu olho vai ficando mais crítico. Gente, já passei 20 minutos da aula. Tudo bem? Beleza? Seguimos, nos vemos sexta. Deu para entender? Deem um ok comigo aí no chat, por favor, só para eu saber se vocês estão vivos. Quase vivo. Eu tô vivo só de corpo.
Desse modelo. Também tomar Saúde mental, fome. que é bom nada. Não, ó, dica, vai de sapatinho embaixo, porque seu pé vai doer. Não precisa de elegância nesse momento. Tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Boa noite para todos. Adoro o pretinho básico.